Bíblia King James 1611. Abra aí na sua Bíblia aí, livro de João, capítulo 5, verso 45, e acompanhe comigo. Vamos abrir aqui a Bíblia King James e você vai acompanhar comigo aí. Prestem atenção. Não penseis que eu, vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? É com estes textos que eu apresento este último capítulo desta série. Será realmente que João, ao narrar estas palavras, será que João falou a verdade? Dizendo que Moisés escreveu sobre Jesus? Para não dizer que é Jesus um mentiroso, eu vou colocar o BO nas costas de João, porque ele está narrando. Nós não temos um evangelho segundo Jesus, gente. Nós temos aqui narrativas. Eu acabei agora lendo João, capítulo 5, verso 45 em diante. Mas como é que a gente vai saber se Moisés escreveu a respeito de Jesus? Como? Há duas tipos de religiões que usam o livro de Deuteronômio, o islamismo e o cristianismo. O islamismo acredita que lá em Deuteronômio Deus vai suceder um profeta semelhante a Moisés, que segundo o islamismo eles acreditam que seja Mohamed. Já os cristãos, eles usam o livro de Deuteronômio, só que chamado Antigo Testamento, Pentateuco, um produto aí dos padres. Eles acreditam que fala de Jesus. E o pior é que eu andei observando ali os motivos que fazem os muçulmanos acreditarem que essa passagem de Deuteronômio se refere a Moisés, e eles têm, argumentos pesados para afirmar que o texto fala de Mohamed, com o intuito de ganhar o crente não vacinado, com a malandragem intelectual das ideias, para ganhar o cristão pro islamismo. Não tenho nada contra o islamismo. Estou colocando aqui ideias. Aqui. O islamismo acredita que é Mohamed e o cristão acredita que é Jesus. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o livro de Deuteronômio, ele não é cristão e nem também muçulmano. É um livro judaico. E qual o material que a gente deve utilizar-se para provar que o texto não fala de Jesus e nem de Mohamed? Nós temos que usar a Torá. Aqui, vou usar a Torá Romash. Nós vamos abrir o capítulo e vamos ler tudo. E você vai saber comigo quem era o sucessor de Moisés. Vai saber sim. E com esta informação eu vou acabar que refutando os cristãos e que vou acabar que refutando os cabeças de fralda, Mohamed, os islâmicos, que inventam de crendices e gambiarras intelectuais, E também neste vídeo eu vou mostrar para vocês os argumentos do islamismo
a favor de Mohamed em cima de Deuteronômio. O que eles pensam? O porquê que o livro de Deuteronômio fala de Mohamed, o sucessor de Moisés? O porquê? Eu tenho a resposta. E também tenho a resposta cristã. Sem o livro judaico e não é muçulmano, não é cristão, o resto é gambiarra, gente. É gambiarra, churumela e churumelas. Tá? E aí sim, quando a gente ler isto aqui, Torá, Devarim, a gente vai ver se realmente aquilo que João narrou no capítulo 5, que supostamente Jesus disse que Moisés escreveu a respeito dele, aí eu vou poder chamar de mentiroso João, não Jesus. Por que não Jesus? Porque eu não tenho um evangelho segundo o próprio Jesus. Não existe evangelho segundo Jesus. Caem na real. Então, em toda essa série que eu fiz aí, desses maus exemplos de Jesus, eu estou botando a culpa nos discípulos que narraram tudo. E vocês, uma grande maioria, achando que é um emissário que está acusando Jesus de maconheiro, de hippie, vagabundo, vândalo. Não! É os discípulos que narram isso. Correto? Jesus não respeitando pai e mãe, é os discípulos que estão narrando essas coisas. Pois é, gente. E se você quiser descobrir comigo quem realmente Moisés fala que vai ser o sucessor dele, eu lhe convido você a se inscrever-se neste canal. Se você não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Vai até o final e você vai descobrir comigo quem realmente é o sucessor de Moisés, segundo o Torá Devarim. Vem comigo e solta a vinhetinha. E vamos iniciar aqui nossa investigação. Deuteronômio capítulo 18, verso 15 ao 18, né? O conceito islâmico em enfiar Mohamed em livros que nem muçulmano é, né? Até onde eu saiba, o livro de Deuteronômio não faz parte dali do cânon do Alcorão, né? Mas eles tentam usar a Bíblia dos crentes para enfiar o Mohamed onde não existe. Eu já conversei até com um pastor que falou que não precisa do nome de Jesus estar lá, gente. Entendeu? Não precisa estar o nome de Jesus, porque lá fala de Jesus. Os Mohamed também falam. Os muçulmanos. Não, o Deuteronômio 18 fala de Mohamed. Vamos dar uma olhadinha aqui. Declaram que esta profecia é relativa a Maomé e apresenta suas razões para negar sua referência a Jesus. Olha só. Primeira razão. O profeta prometido deveria ser um profeta legislador. E Jesus, segundo o Islã, não apresentou nenhuma declaração referente a uma nova lei. Segunda razão. O profeta prometido seria suscitado não dentre Israel, mas dentre seus irmãos. E Jesus era um israelita. Terceira razão. A profecia diz: porei as minhas palavras na sua boca. Os evangelhos não consistem nas palavras que Deus pôs na boca de Jesus. Apenas nos contam a história de Jesus. Quer dizer, narrativas, né? Como eu falei sempre, né? Nós não temos, assim, um evangelho de Jesus. Nós temos narrativas, né? Então, aqui, até aqui eles estão certos, né? O que ele disse em alguns de seus discursos públicos e o que os seus discípulos disseram
ou fizeram eram ocasiões diferentes. Quarta razão: o prometido deveria ser um profeta. O ponto de vista cristão é que Jesus não era um profeta, mas o Filho de Deus. Nesse sentido, o muçulmano salientará semelhanças entre Maomé e Moisés. Cada um deles surgiu no meio dos idólatras. Os dois são legisladores. Inicialmente, foram rejeitados pelo seu povo e não tiveram que se exilar. Retornaram posteriormente para liderar suas nações. Os dois casaram e tiveram filhos. Após a morte de cada um, seus sucessores conquistaram a Palestina. Olha! Conclusão. A conclusão muçulmana é que esta profecia foi cumprida somente por Maomé. E se essas palavras não se aplicam a Maomé, ainda permanecem sem cumprimento. Notaram até aqui? O livro de Deuteronômio não é muçulmano, gente. Por não ter nome de Maomé e nem de Jesus, então cada religião vai querer se aproveitar da outra para pescar no aquário alheio. Vamos pegar os crentes aqui que não conhecem o livro Bíblia e vamos falar que Deuteronômio 18 fala de Mohamed. Aí nós vamos ganhar eles para nós. Mas o livro de Deuteronômio é um livro judaico, não cristão e nem muçulmano. Vamos ver agora a opinião dos crentes agora, né? E logo na sequência nós temos uma resposta dos cristãos, tentando também enfiar o Jesus deles num livro que nem cristão é, gente. Vamos ver aqui, para você ter uma ideia aqui da mente cristã. A primeira objeção diz que esta profecia não foi cumprida em Jesus porque ele não foi um legislador. Ao afirmar isso, os muçulmanos demonstram profunda falta de compreensão do Novo Testamento. Vejamos o que diz o Evangelho de João e a Epístola aos Gálatas, respectivamente. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. 13:34. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, no 6:2. A segunda objeção diz que a expressão seus irmãos refere-se aos ismaelitas e não aos israelitas. Este argumento pode ser refutado facilmente quando verificamos de que maneira a palavra, entre aspas, irmão, é usada na Bíblia. E podemos constatar isso em Deuteronômio 17:15. Percebe? Então, o cristão, aqui no caso, ele quer mostrar que é mais conhecedor de Bíblia do que o muçulmano, né? Olha só, gente. Quando Moisés dá instruções aos israelitas, dizendo: porás certamente sobre ti como um rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus, dentre seus irmãos, porás reis sobre ti, não porás por homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Ora, alguma vez Israel estabeleceu algum estrangeiro como rei? É claro que não. Escolher um rei dentre os teus irmãos refere-se ao escolher alguém de uma das 12 tribos de Israel. Da mesma forma, o profeta prometido aqui deveria ser um israelita. A terceira objeção é que, supostamente, os evangelhos não consistem nas palavras de Deus concedeu a Jesus. Mais uma vez, podemos constatar profunda falta de conhecimento do Novo Testamento por parte dos muçulmanos. O próprio Jesus disse: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de fazer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai me tem dito. No caso aqui, os textos de João 12:49-50. Aí ver também João 7:16 e 8:28.
O próprio Jesus, profetizando sobre a sua morte iminente, disse que deveria continuar sua jornada até Jerusalém e disse: "Não importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém." No caso, ele se baseou isso em Lucas 13:33, Mateus 13:53, 21, 11, Lucas 7:16, João 4:19, 21, 6, esses textos aqui embaixo, né? O muçulmano salientará que a semelhança entre Moisés e Maomé ainda não foram explicadas. É verdade que existem muitas analogias, mas também muitas diferenças. Por exemplo, se Maomé era analfabeto, como a maioria dos muçulmanos afirma, então não era como Moisés, que foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Dizer que Maomé recebeu suas revelações de um anjo. Moisés, porém, recebeu a lei diretamente de Deus. Maomé não operou sinais ou milagres para corroborar o seu chamado. Moisés, entretanto, executou muitos sinais. Maomé era árabe e Moisés israelita. Analisando os evangelhos, percebemos que Jesus era diferente de Moisés em alguns aspectos, mas em outros muito parecidos. Os dois eram israelitas, o que é muito importante à luz do que aprendemos acerca da expressão, entre aspas, dentre os teus irmãos. Os dois deixaram o Egito para ministrar seu povo. Os dois renunciaram grandes riquezas para melhor se identificarem com seu povo. Dessa maneira, percebemos que tanto Jesus como Maomé tiveram semelhanças como Moisés. Em que sentido, então, esse profeta prometido seria semelhante a Moisés? A resposta encontra-se em Deuteronômio 34, 10 ou 12, onde duas características peculiares de Moisés são mencionadas. Ele diz o seguinte: "E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a tua terra, em toda a tua mão forte, em todo esse espanto grande, que operou Moisés aos olhos de todo Israel." O que não deixa de ser uma referência direta aos versículos em estudo. O Senhor conhecia Moisés face a face. Maomé nunca teve esse tipo de relacionamento com Deus. Deus é tão transcendente no islamismo que, exceto no caso de Moisés, nunca falou diretamente com o homem. Jesus, o verbo feito carne, é o único que teve relacionamento com Deus, assim como Moisés. De fato, o relacionamento de Jesus ultrapassa em muito o de Moisés. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pouco precisamos falar sobre a segunda característica de Moisés. Os muitos milagres que tanto Jesus como Moisés operaram são bem conhecidos. O próprio Alcorão testifica que Maomé não operou milagres. Alcorão 59, 90, 93. Mas Jesus sim, Alcorão 5, 110. Mas Jesus sim, Alcorão 110. E finalmente, o próprio Jesus nos diz que é o profeta prometido aqui, baseado em João: "Porque se vós cresse em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele." Então perceberam até o final aí? Até o final desse último versículo aí de João 5,46, João narrando que Moisés falou a respeito de Jesus. Como nós não temos o evangelho de Jesus, temos o que? Narrativas, né? Então é justamente esse texto que nós estamos aqui debatendo, estamos conversando, analisando, investigando ele, para saber se João foi honesto e verdadeiro ao falar que realmente Moisés falou sobre Jesus. E é o que estamos aqui para poder quebrar esse paradigma aí, né? Notamos aqui também que os evangélicos, eles têm um bom argumento, né? Até melhor que os muçulmanos, né? Mas a única semelhança que há entre o muçulmano e o cristão é que ambos tentam fazer uma gambiarra teológica,
um gato teológico, né? Uma desonestidade intelectual em querer enfiar os seus respectivos profetas em livros que não é cristão e em livro que não é muçulmano. Um quer enfiar o Mohamed no livro de judeu e o cristão quer enfiar Jesus no livro que é de judeu. Mas peraí, mas temos João aí falando que Moisés falou a respeito dele. E é o que estamos fazendo aqui em um vídeo. Agora vamos pegar o Torá e vamos ler alguns detalhezinhos aí para quebrar aí os dois no meio, né? Torá Devarim. Vamos descobrir através do Torá, né, quem realmente é o profeta que substituiu Moisés, né? Se é Jesus ou se é Mohamed, assim como dizem aí as respectivas linhas de pensamento. Está aí, galerinha. Devarim, capítulo 18, verso do 8 ao 15, né? Só que nós vamos fazer aí ao gosto próprio cristão. E vamos fazer com que eles deem um tiro no próprio pé, né? Certamente lá no versículo 15, onde eles gostam lá de sustentar esse texto para poder dar credibilidade ali, que fala do seu líder religioso favorito, né? E vamos ler aqui no verso 15, olha só. Ao contrário, para possibilitar que receba a sua orientação, Deus, teu Deus, te deu em contraste com os adivinhos com bastão que vaticinam usando ferramentas Urim e Tumim, pelo meio dos quais ele comunicará ao teu rei sua vontade referente a questões de importância nacional e designará para ti, em contraste com os adivinhos de tempos auspiciosos e os ilusionistas, um profeta originário do teu meio, dentre os teus irmãos, como eu sou um de vós. Vós o ouvireis, porque os profetas de cada geração servirão em meu lugar como vossos intermediários junto a Deus. Bem, aí, para que esse texto responda quem realmente é que Moisés está se referindo, a gente tem que pegar pelo próprio Torá, né, gente? Aí você vai abrir Devarim capítulo 31. Josué sucede a Moisés. No caso aqui é o Devarim 31. Vamos começar aqui a leitura para a gente entender. Naquele mesmo dia, Moisés foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Dize-lhes: eu vou reunir hoje com mais uma finalidade, encorajar-vos a aceitar Josué como líder, visto que hoje ele me sucederá nesta função, e eu vos entrego aos seus cuidados. Hoje tenho exatamente 120 anos de idade, pois é meu aniversário. Hoje também concluirei minha missão na terra e, portanto, morrerei. A prova de que quase a concluir é que, embora eu não tenha perdido nenhuma das minhas habilidades físicas por causa da velhice, não me é mais permitido por Deus ir e vir adiante de vós, isto é, liderar-vos. Porque Deus me disse: não atravessarás este rio Jordão, uma indicação de que ele está prestes a transferir minha liderança para Josué, gente. Outra prova de que meu mandado chegou ao fim é o fato de que eu não posso mais ir e vir livremente, como costumava fazer ao discorrer sobre a Torá, pois já não sou mais capaz de enunciar os ensinamentos que Deus me comunicou oralmente e que não são mencionados na Torá escrita. Quer dizer, se tem a escrita, tem a Torá oral.
nem consigo articular meus próprios pareceres. Posso somente expor o que me resta por transmitir da Torá escrita, juntamente com a sua explicação, né? Aí temos o que? A Torá oral, né? Mas não temas, não entrarei contigo na terra prometida, porém Deus, teu Deus, ele atravessará no rio diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti e as desapossarás. Deus te acompanhará por intermédio do teu novo líder, Josué. Ele atravessará o rio adiante de ti, como Deus falou. Deus fará a eles, aos oponentes de Josué, como fez a meus oponentes em Sihon e Og, os reis amoritas, e a gente de sua terra, os quais ele destruiu completamente. Quando Deus os entregar diante de vós, far-lhe-eis conforme todos os mandamentos que eu vos ordenei referente a eles. Sede fortes e corajosos, não temais nem eu vos intimideis por causa deles, pois Deus, teu Deus, é ele que vai contigo, não te faltará nem te abandonará. Moisés chamou Josué e disse-lhe na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, não te amedrontes diante das dificuldades de governar os israelitas, pois entrarás como todo este povo, inclusive seus anciãos, na terra que Deus jurou aos teus antepassados que lhe daria. Os anciãos te ajudarão a gerir os assuntos internos, assim como me ajudaram. Consulta-os e segue o seu conselho. Contudo, no que diz respeito à conquista da terra, liderarás o povo sozinho, conforme meu pedido, atendido por Deus. E tu sozinho a distribuirás ao povo como herança, sem consultar os anciãos. Porque em tempo de guerra só pode haver um único líder. Aí diz aqui no verso 8, né? Além disso, o que acabo de dizer ao povo se aplica particularmente a ti. Deus é ele que vai adiante de ti. Ele estará contigo. Não te faltará, nem te abandonará. Não temas, nem te amedrontes. Então, pegando tudo isso aqui que eu acabei de ler, Moisés simplesmente faz uma reuniãozinha com Israel e quer passar o cargo para Josué. Então, o profeta semelhante a Josué, a Moisés, é Josué. Não é nem Mohamed, nem Jesus. Então, não adianta fazer gambiarra, é isso, é aquilo. E vou reforçar mais isso aqui ainda lá. Josué sucede a Moisés. Vamos abrir aqui no Devarim 34, ou Deuteronômio capítulo 34, que vai dar esse checkmate de uma vez por todas. Bem, agora aqui no Deuteronômio 34, aqui vai responder o checkmate, né? Porque, ó, a finalização da Torá, visão de Moisés do futuro. Isso aqui vai responder, por exemplo, a muito ateu e muito crente, ou desigrejado, né? Eles questionam a seguinte coisa, né? Poxa, quem que narrou a morte de Moisés se Moisés já estava morto? Né? Tentando descredibilizar a autoria do livro de Deuteronômio a Moisés, mas que outro escreveu no lugar dele para escrever a morte, para narrar a morte dele. E aqui temos um tema, a morte de Moisés. Então, que supostamente Moisés teve o que é chamado o quê? Visão de Moisés do futuro. Então, nessa visão de Moisés do futuro, Deus foi lá e mostrou também a morte dele. E aí ele começou a escrever como ele morreu, né? Olha só.
Moisés, o servo de Deus, então morreu ali em Moabe pela boca de Deus. Isto é, da mesma maneira que Serena, pela qual Arão e Miriam morreram, conhecida como beijo de Deus, baseado nesse texto aqui embaixo. Então Moisés teve uma visão do futuro e que ao mesmo tempo essa visão do futuro estava também a morte dele e que o mesmo escreveu como seria a morte dele, né? Na sequência, no verso 34, ele diz o seguinte: olha, Deus sepultou no túmulo que lhe fora predestinado, situado ao norte de Monte Nebo. Então, quem que sepultou Moisés foi o próprio Deus. No local originalmente era parte de Moabe, mas agora pertencia ao território de Gade. De frente ao Beit Peor, em outra perspectiva, a alma de Moisés transportou seu corpo, fazendo-o descer ao monte e o enterrou. Ele foi sepultado especificamente de frente ao Beit Peor para que seu túmulo expiasse o pecado cometido pelos israelitas nesse mesmo local. Ninguém sabe até hoje o lugar exato da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. A cor de sua face não empalideceu após a morte, e seu corpo não perdeu seu frescor natural. Isto é, não se decompôs. Quando Arão morreu, tanto os homens como as mulheres o prantearam, porque ele se esforçava para promover a harmonia conjugal. Quando Moisés morreu, porém, apenas os homens israelitas choravam por Moisés, nas planícies de Moabe, por 30 dias. Os dias de choro do luto por Moisés chegaram ao fim. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés pusera suas mãos sobre ele. Os israelitas obedeceram-lhe e fizeram como Deus ordenara a Moisés, como já te leu anteriormente. Jamais surgiu em Israel um outro profeta como Moisés, que Deus conheceu face a face, isto é, deixava comunicar-se com ele sempre que o desejasse. E nunca mais surgiu profeta comparável a Moisés, também no que diz respeito a todos os sinais e maravilhas que Deus o enviou para fazer no Egito, diante de Faraó, de todos os seus cortesões e de toda a tua terra. Bem, gente, nesse último vídeo dessa série, a parte 15, a única conclusão que eu pessoalmente chego é a seguinte: é que tanto a teologia cristã e tanto a teologia muçulmana, em utilizar-se de Antigo Testamento para credibilizar as suas crenças, não é de confiança, correto? Principalmente os cristãos, né, de utilizar-se de João, que disse que Moisés falou a respeito do JC. E que provamos aqui neste vídeo, que pegamos aí o Torá de Varim na capa aí, ó, que lá não tem Jesus. Aí ficou feio para os cristãos. Ficou feio para os muçulmanos em afirmar que Mohamed é o profeta predito pelo próprio Moisés. Né? E isso eu chamo de, para não falar que são mentirosos, né? Eu posso falar que são desonestos intelectuais, né? Tentando aí fazer uma gambiarra teológica, um jogo do bicho teológico, para poder credibilizar suas crenças. E também o apóstolo João, do qual os cristãos aí se baseiam para referir-se que Moisés falou a respeito dele. Não vou botar a culpa em Jesus, não. Vou botar a culpa no João, que também é um mentiroso. Ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima série. Fui!